Boa noite, irmãos. A gente está começando hoje uma nova série de estudos aqui da nossa igreja. Estamos retomando a nossa escola bíblica e o tema que a gente vai estar trabalhando é esse aqui, marcos espirituais. Esse material é de minha autoria, eu escrevi esse material. Eu tenho ele nesse formato aqui de apostila. Se você quiser, eu posso providenciar e mandar encadernar uma apostila assim, mas o custo está em torno de R$18 as cópias, tá? Em papel assim. Aí a gente combina, você dá o dinheiro e aí na semana que vem eu trago impressozinho assim para você. E se você quiser em formato PDF, lá no nosso site, no nosso grupo, se você quiser, eu mando o PDF do seu celular e aí você tem acesso a ele nesse formato. Então fica a opção de vocês. Aqui o custo ficou em R$18 com a encadernação. Aí essa aqui é um pouquinho mais cara porque é colorido, enfim. Então, encadernar, né? Você que vai ler no computador, que é um negócio só técnico. Exato. Então, esse material aqui são de 6 encontros, tá bom? Então, são 6 encontros, a gente vai estar trabalhando esse tema sobre marcos espirituais na nossa fé. Hoje é uma aula de apresentação, e o texto básico para a gente é Romanos 12, 1 a 8. Então, abra sua Bíblia, Romanos 12, 1 a 8. Eu tenho ela aqui exposta, aqui no texto. A Renata daqui a pouco está chegando com a minha mãe. Já chegou? Então tá bom. Diz aqui na versão da NVI, que é a que eu tenho em mãos aqui, e que sai exposta aqui no nosso teclado. Fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com o corpo. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberdade e o que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Só reforçando, né? Hoje a nossa aula a gente está fazendo uma experiência, a gente está gravando também em vídeo. A gente vai tentar ver se vamos conseguir postar, se vai ficar muito pesado ou não. E está sendo gravado em áudio, né? Se ficar muito pesado e ficar só no áudio, a gente vai postar no YouTube o áudio, ou se der para passar o vídeo, a gente vai passar o vídeo também. O que seriam então marcos espirituais? A ideia de marcos, ou seja, aquilo que é marcante, aquilo que marca as nossas vidas. Então, de cada um de nós, que somos cristãos, qual foi o momento mais marcante que foi para as nossas vidas? Qual foi? Sim, no caso, foi o seu encontro com Cristo, Raimundo? Foi o seu encontro mais marcante? Alguém teve algum outro encontro marcante que gostaria de dizer que poderia falar que, não, isso aqui foi importante para mim?
encontro marcante, que marcou a sua vida, que foi um divisor de águas. Para mim também, o que dividiu a minha vida, que eu posso falar assim, ó, antes minha vida era de um jeito e passou a ser, foi quando eu encontrei a Cristo. Também, né, amor? Oi? Também, né? Não, esse foi o mais importante. Esse foi o mais importante. Com a esposa foi importante também, mas o mais importante foi essa decisão. Amém para todos nós. Isso tem que ser regra para cada um de nós. Nós temos que nos lembrar de como foi que a gente tomou essa decisão por Jesus. Porque literalmente, nesse ponto é que, digamos assim, como a Bíblia fala, a gente nasce de novo, é que a nossa história na presença de Deus começa. Antes desse momento, a nossa história não valia absolutamente nada, para nada. Pode dizer, aprendeu alguma coisa? Sim. Mas a nossa decisão por Cristo, ela é o ponto mais importante na nossa vida. E se a gente está falando de marcos espirituais, esse é a principal imagem ou ideia que a gente tem que ter de algum marco espiritual na nossa vida. A nossa decisão. Opa, o que aconteceu? Não, sim, foi o monitor ali, né? Tem que... O controlezinho dele? Tem que apertar agora aqui tá. Então vamos lá, eu te perdoo. Chegou tarde, atrasando, tropeçando. Ainda bem que está filmando, né? Viu também a senhora tropeçando, desligando tudo. Tem que pegar o controle, Marcelo. Controlezinho remoto. Não. Aí. Romanos 12. O texto básico foi Romanos 12. Voltou? Isso. Então, como aqui é uma aula, não é um culto, por favor, eu conto com a participação de vocês, tá bom? Então, o que mudou? O que você gostaria de falar aqui entre nós? Que quando você tomou uma decisão, sua decisão por Jesus, você viu claro que mudou na sua vida? Arrependimento dos pecados. Então a Renata disse que o que ela mudou na vida dela foi que ela percebeu que os seus pecados foram perdoados. O que mais pode falar que mudou na sua vida? Assim, que você percebe, olha, eu estava indo numa direção e a partir daquele dia que eu tomei por Jesus, tomei um outro caminho, uma outra direção. Você ainda nasceu no Evangelho? Eu acho que são Não perspectivas tem essa diferentes. Mas Por exemplo, eu tive um encontro marcante aos meus 17 anos, que eu encontrei uma missionária, que eu contei, né? Uma missionária americana e, resumindo, na época não existia internet, não existia TV a cabo, e eu era louca por inglês, sempre fui. Então, quando eu vi essa missionária, eu me aproximei dela e falando inglês, porque eu achava que ela não falava português. Então, esse foi o meu primeiro contato. Aí ela disse que os cultos todos eram em inglês na igreja. Então, assim eu comecei a ir na igreja, mas eu não entendia nada. Eu só entendia que eu adorava ir. Eu adorava estar naquele lugar. Então, a minha... eu não tenho um marco assim de dizer, aí eu me entreguei completamente a Cristo, porque eu passei anos sem entender as coisas. E quando você começou a entender? Nossa, demorou muito, mas eu creio que o Senhor me separou. Amém, eu sei disso. Sabe? Então Ele me separou, porque eu morava numa quadra que tinha muito traficante, eu perdi 2 irmãos, um no ano, o outro no ano seguinte. Então eu acho que Deus me protegeu. Mas você lembra de um momento, eu vou passar a palavra para ela. Não, tudo bem. De quando você chegou a ter essa consciência? Gente,
Gente, Quando chegou essa consciência em você? Olha, foi muito tempo depois, porque a consciência que eu tinha, eu era católica, eu era de grupo jovem, então eu achava que eu era ótima. Eu me achava ótima, porque eu era boa menina, né? Eu era muito... Você não roubava, estudava, eu não roubava, eu não cantava. não usava droga, Eu então não é usava perfeita. droga. Então eu achava isso. Gente, eu sou ótima, né? Eu não tinha. Louvado seja teu nome, Ana. Não é isso, eu não tinha. Não, eu sei, tô brincando. É sem arrogância. Não, eu eu sei. tinha essa consciência. Então eu demorei séculos para entender. Mas quando você chegou a ter essa consciência? Mais ou menos. Quando de É, isso. Nossa, eu não posso nem falar, porque eu vou ficar com vergonha. Mas a consciência que eu tinha é que a minha mãe falava assim, olha, você tem que morar na igreja, porque você não nem vem mais em casa, porque era um lugar tão bom, aquilo era o céu para mim. Entendi. Sabe? Então, Deixa eu passar a palavra para Ana. não, com certeza, desculpa, é só... Ana, diga. Eu comecei a ter discernimento do que era pecado e o que não. Você teve esse entendimento. Mais alguém quer falar alguma observação de quando você percebeu do marco na sua vida que de repente, pum, uma pedra, uma compreensão veio? Porque isso é um marco. Posso só falar uma coisa? Pode não. Mais uma, né? Sim. O marco na minha vida foi eu ter conhecido essas duas pessoas. Entendi. Esses missionários. Uhum. Esses aí tem um grande significado para mim. Amém. Só isso. Posso dar um depoimento? Pois não, lógico, por favor. Bem pequeno. Eu já não era a boa garota que ela era. Eu era bad girl. A vida toda. Aí é mais fácil. Não sei se é mais Não, fácil. né? Não sei se é mais fácil porque o inimigo ele não desiste de mim. Também. Eu estou sempre em confronto com ele. Nesse momento agora, por exemplo, eu estou em confronto com ele. Então, eu era a má menina. Aqui dava problema com os pais, aqui tinha problema de saúde, aqui tinha um monte de namorado, aqui aprontava, aqui casou 3 vezes, aqui separou 3 vezes, aqui teve um filho de cada marido. A bad girl, total. E aí, depois de aprontar bastante, a vida toda, eu resolvi ir para a comunhão espírita, para ver se eu fechava com chave de ouro junto com o capeta. Aí fui para a comunhão espírita. E na comunhão espírita, aí sim, foi terrível, porque eu encontrei uma pessoa que eu entendi que era a pessoa que eu esperei minha vida toda e que eu amava, e essa pessoa espírita, então eu me sentia pressionada a continuar no espiritismo para não perder a pessoa. E aí veio o grande confronto, porque aí eu comecei a discordar do que eu ouvia. Eu não acredito em nada daquilo que eu ouvia. Primeiro que eles me diziam que eu era médium, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu fui para as mesas de mediunidade e fiz de conta que eu estava recebendo um espírito e eles acreditaram. Deram nome para o espírito, levaram o espírito para um hospital espiritual. Eu não quero humilhar, ofender as pessoas, mas aquilo não existe, aquilo é mentira. E eu saí de lá muito constrangida nesse dia, porque eu fui falar então para o meu companheiro, né, que eu tinha feito isso, e ele achou um absurdo eu ter feito isso. Eu falei, mas eu fiz isso porque eu não acredito nisso, isso é uma mentira que eu estou ouvindo. E a partir dali começou uma reta assim, diferente, um caminho paralelo. Aí Deus começou a agir. E como para mim Deus era esse meu namorado, Entendi. não era Deus, Jesus Cristo, para mim, tinha outro nome, chamava Danilo. Então, ele era o Deus da minha vida, eu abandonei meus filhos, minha mãe com AVC, meu pai com 5 infartos, e me dediquei totalmente a ele. Aí, Deus então resolveu... Sabe, o que marca mais em mim é que Deus não desistiu de mim. Aleluia.
Aí Quem falou de resolveu Jesus pra você? Quem falou de Jesus para mim há muitos anos atrás foi o pastor Ibe, da Igreja Núcleo da Fé, que foi meu companheiro de trabalho durante 30 anos e que me batizou. Só que, como eu era Abigail mesmo, entendeu? Ele me batizou, passou 8 meses, eu sumi da igreja, larguei tudo e continuei fazendo minhas loucuras. Não. Eu ia em tudo, eu ia no budismo, eu ia no tarô, eu ia em carta, em qualquer coisa que me aparecia. Eu acreditava em tudo. Eu não acreditava em nada no final das contas. Eu fiz uma grande confusão na cabeça dos meus filhos, uma grande confusão que eu tento consertar até hoje. E, enfim, Deus fez esse resgate aí na comunhão espírita de uma forma bem radical. Ele me adoeceu. Entendi. O que a gente tem que perceber é o seguinte, de que quando ocorre esse marco na nossa fé, na nossa vida, na nossa experiência, conforme a gente estava vendo nesse texto de Romanos 12, ele tem um objetivo. Ele quer que, quando nós temos essa experiência, ela visa o quê? Que a gente tenha a mente de Cristo. O marco inicial faz exatamente a gente começar a pensar diferente de como a gente pensava. No texto bíblico, quando o apóstolo, quando Paulo coloca: rogo-vos, pois, em Cristo, que você tenha uma renovação da vossa mente. No dia em que nós temos esse marco, é quando exatamente como se fosse uma chave virasse o nosso entendimento sobre como estava ou como era a nossa vida. Quer seja para ter uma percepção de pecado, de compreender o que era da vontade de Deus ou não era da vontade de Deus, ou como perceber assim, que minha vida está uma bagunça. Sempre que Deus coloca esse marco, ou seja, a vontade, a expectativa de Deus desse marco inicial é fazer com que você comece a pensar diferente. E aí, uma observação aqui, a irmã Ruth, mesmo quando ela coloca assim, mas tem pessoas que cresceram dentro da igreja, etc. Mas mesmo se a pessoa tiver crescido dentro da igreja, se ela não tiver um marco inicial de quando ela começou a perceber que ela precisa ter a mente de Cristo, ela não se converteu ainda. E mesmo estando na igreja anos, crescendo dentro da igreja anos e anos, não houve uma conversão verdadeira. Se a gente estava até discutindo, né? E quer dizer que essa pessoa não é salva? Já não é a minha praia. Por quê? Quem vai falar sobre salvação é Deus. É Deus. Se você vai ser salvo ou não, é o Senhor que vai falar. Agora, o que você precisa ter clareza é que se você não teve um momento, uma percepção que a sua mente houve uma mudança de chave, se você não tem essa ideia, essa percepção, essa clareza, talvez, não estou afirmando com assertividade, mas talvez você não tenha ainda experimentado o marco do encontro com Jesus. Por que isso, gente? Porque não tem como a gente não ter um encontro com Jesus de forma intensa sem a nossa vida ser marcada. Tá ligado? Muito forte? Não. Não tem como. Quem encontra com... Se você for pegar todos os evangelhos, ou no livro de Atos dos Apóstolos, todas as pessoas que têm algum tipo de encontro com Jesus, aquilo ali marca a vida delas, e elas se lembram disso. É um marco. E o marco inicial na nossa vida vai ser
o nosso encontro com Cristo. Se não tiver tido esse marco, ore ao Senhor para que você tenha. Mas eu acho que essas... eu acho que são perspectivas diferentes, né? Para cada pessoa... É de um jeito, é Deus lógico. age de maneira diferente. Então, eu creio que o meu marco foi eu ter ido para aquele lugar, que ali eu comecei a aprender quem é Deus, quem era Jesus. É tanto que quando eu entrei ali, nenhum outro lugar servia para mim. Sim. Entendeu? Então, mas eu não posso dizer que houve uma conversão imediata. A minha conversão, assim como tudo que aconteceu até hoje na minha vida, foi um crescendo, foi gradativo, foi, digamos assim, até muito demorado, né? Nada na minha vida aconteceu assim, né? Então é isso que eu quis dizer. Entendi, né? Entendi. Mas houve uma mudança de mente naquele dia, quando você dispôs a ficar indo só para a igreja, não houve? Houve, assim, porque eu não aguentava. Eu era católica, eu era de grupo jovem, eu levava pessoas para o grupo jovem, eu ganhava cartõezinhos da igreja porque eu conseguia levar mais gente, né? Desde criança eu era assim, e eu falava assim, gente, isso aqui não é a mesma coisa. Porque eu ganhei uma Bíblia na igreja católica, ninguém lia a Bíblia. Quando eu comecei a ir na igreja, eu devorava a Bíblia. Eu amava, até hoje eu amo a Bíblia, né? Eu amo a palavra de Deus. Então teve essa diferença. Agora, eu tenho certeza que eu não me converti assim, agora a Ana é diferente. Porque eu não conseguia ver, entendeu? É o que eu falei, gente, eu já era super boa, então, então é isso. Claro que é uma perspectiva errônea, né? Eu sei que é hoje, mas eu ficava assim, gente, esse pessoal é doido, né? Que eu vou mudar o quê? Que eu tenho que mudar? Quem pensava muito assim era Jó. Né? Então, que se orgulhava da sua justiça. Não, eu nem me orgulhava. Não, mas eu tô falando assim. Mas porque era óbvio para mim. Sim. Entendeu? Eu falo, gente, né? Então, no texto de Romanos que a gente leu, fala como pelas misericórdias aqui, transformai-vos na renovação da vossa mente. No grego é essa palavra metanoia que aparece. No Hawais, metanoia é mudança essencial de pensamento ou de caráter, transformação espiritual, arrependimento por falta cometida, penitência, mudança de sentimentos. Então, um olhar diferente. Não é tanto, como eu falei, você pimba, sou outra pessoa. É quando você começou a olhar diferente para a realidade aonde você estava inserida. Como você, cara, estou indo aqui, mas ninguém lê a Bíblia, eu amo ler a palavra, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou para esse lugar, ficar junto com esse povo que gosta de ler a palavra. Eu comecei a igreja evangélica, eu nunca mais consegui ir na católica. Né? Por conta dessa situação. Então vamos lá. E aí vem então uma chamada sobre a gente tentar identificar esse marco inicial da nossa fé cristã. E aí, Ana, é um exercício que eu quero desafiar você, a você buscar na sua memória, na sua memória espiritual, tentar identificar quando é que foi que aconteceu. A cada um de vocês. Por quê? Olha só esse texto de Lamentações 3, 21 a 24. O profeta fala o seguinte, o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
quando você tem demarcado com clareza um marco inicial de quando começou a sua carreira, sua caminhada com Cristo, e isso passa a ser uma referência, todas as vezes quando você está passando por lutas, o que você tem que fazer? Retome esse marco. Relembre do dia que você o encontrou. Relembre do dia que você percebeu que você teve uma mudança de perspectiva, que você começou a olhar a vida ou a sua realidade de uma outra forma. Quando a gente não tem esse marco, não tem essa memória, como se a gente olhasse para trás e ficasse, digamos assim, segurando algo escorregadio. Eu acho, novamente, desculpa, mas eu acho que é uma questão de perspectiva. Porque, como as coisas na minha vida aconteceram de maneira gradativa, então, na época, eu não entendia, né? Eu achava, né, sou ótimo, não sei o que e tal, né? Quando eu olho para trás, aí eu começo a ver de que Deus me livrou, né? O que eu poderia ter sido em tais situações, se não fosse a mão de Deus, porque eu não tinha noção de quem eu era. É claro que eu não era boazinha, é claro que eu não era aquilo tudo que eu pensava de mim, né? Entendo. Então, mas só que eu, por falta de maturidade, sei lá o que, eu não tinha essa noção, né? Então, a partir do momento quando eu descobri quem eu realmente era... Esse foi o seu marco. Exatamente. Esse foi o seu marco. Aí que eu comecei Isso não precisa ter acontecido numa igreja, pode ter sido... Você está dormindo em casa, tomando banho. Na sua casa, isso. Caiu na real. Peraí, você lembra quando você esteve em tal e tal situação? Se não fosse eu te pegar, porque Deus fez exatamente assim, que me tirou... Isso. Sabe quando me tira alguém do poço, né? Então, eu tive essa perspectiva. A minha questão é dizer que foi uma coisa que eu não percebi assim, né? Não, mas você confirmou exatamente, houve um marco. Sim. Da consciência. Exato, isso. E se a gente não tiver essa sensação, essa percepção de que não tem nenhum marco ocorrido, quando vem, o próprio Senhor Jesus falou na parábola do semeador, quando ele falou quando a semente que cai no meio dos espinhos, que quando acontece as agruras da vida, que sufoca, a semente vai e não consegue crescer, e ela é sufocada. Mas quando a gente tem um marco e a gente se lembra dele, quando vem a angústia, quando vem a tristeza, quando vem a tribulação, olha para esse marco, lembra: Senhor, puxa vida, mas como o Senhor me alcançou? Naquele dia que o Senhor falou comigo, olha onde você estava. Da mesma maneira que o Senhor falou comigo, onde eu estava, eu sei que está falando comigo onde eu estou. Eu sei que estou até aqui porque lá naquele dia o Senhor falou comigo. Quando você estiver passando então por lutas, o primeiro marco e o grande marco inicial, lembra desse momento. E digo e reforço, se você não teve esse momento, busque tê-lo. Busque encontrá-lo, porque vai ser literalmente que vai dar razão e compreensão, entendimento sobre que direção vou tomar agora. E há outro versículo lá em Deuteronômio 8:18, diz assim: antes de te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. O que Moisés estava dizendo para o povo era: lembra que o Deus que está com vocês, Ele fez uma aliança com vocês. Então, lembra dessa aliança, lembra desse acordo, porque nosso Deus, gente,
é um Deus de pactos. Amém. Ele é um Deus de acordos. Amém. E todo acordo e todo pacto é um marco. Na história da humanidade, o primeiro grande marco que a gente vê foi no dilúvio. O arco-íris. Deus colocou o arco-íris e estabeleceu ele como um marco, como um pacto, dizendo: eu nunca mais vou destruir a terra com água. Olha, tá. E falou assim, ó, lembra, quando vocês verem o arco-íris, lembra de que eu falei isso. Deus fez uma aliança, Deus fez um marco, Deus estabeleceu um divisor de situações. E no caso com Israel, que estava falando com o povo que estava prestes a entrar na terra prometida e querendo, ouvindo de Deus, que é o livro de Deuteronômio, estavam trazendo, renovando todos os mandamentos, os acordos, os pactos que o Senhor tinha feito com o povo. E aí ele vem, chega e fala: Moisés, olha povo, lembra do Senhor que tirou da terra do Egito com mão forte. Aquilo ali foi um marco espiritual na vida deles, que abriu o Mar Vermelho, foram as 10 pragas do Egito, e foi o maná, que descia dos céus, foi as roupas que não envelheceram, nem as sandálias, enfim, foi uma série de marcos e acordos que Deus tinha feito e que voltava a uma aliança estabelecida. No momento que você tinha convicção daquela aliança, quando vinha uma situação difícil, o que Moisés fala assim, ó, lembra dessa aliança, lembra desse pacto, porque ele é que vai te dar força para você conquistar. E quando a gente acha que teve esse marco e é tentada pelo inimigo e cai nas ciladas do inimigo, já depois desse marco? Então, vamos lá. Eu ouvi uma... Existe isso? Existe, porque a ação do diabo, do inimigo, ela é constante. E uma das coisas que o inimigo quer fazer, ele quer tentar desconfigurar o marco. Ele quer fazer com que aquilo não foi verdadeiro. Ou quer fazer você esquecer desse marco. Domingo passado estava eu e minha esposa, nós temos um pequeno vício. A gente gosta de ver uma série que está passando na televisão, Game of Thrones. Pelo amor de Deus. Mas aí estava falando sobre um pequeno vício, né? Mas aí estava lá eles falando sobre o exército da noite, que era como se fosse representado o mal ali. E aí ele falou o seguinte: o mal quer fazer você não ter memória, quer fazer você esquecer das coisas que aconteceram, você não ter história. E é exatamente isso que o diabo também faz. Ele quer apagar a nossa memória daquilo que Deus começou a fazer na nossa vida, que foi um marco. Ele tenta. Ele consegue, se a gente permitir. Ele tenta a ponto de um irmão e uma irmã se enfrentarem e só não se destruírem por falta de uma arma. É verdade. Eu estou te dando. É isso mesmo. Então, quando as pessoas esquecem da referência do encontro com Cristo, o diabo reina. Sim, e ele apaga. Apaga mesmo. Você não consegue... Eu cansei de falar para a Fátima, de falar para todas as pessoas que me procuraram, que estava impossível de eu fazer uma oração, nem que fosse Pai Nosso que estás no céu. Não tinha sentido nenhum. Entendi. Porque ele depois, em confronto com meu irmão, a ponto do meu pai entrar no meio, senão os dois iam se matar. Misericórdia, Senhor. Se tivesse uma arma, a gente teria se matado. Estou sendo sincera. Estou abrindo meu coração. Isso aconteceu há poucos dias. Meu irmão foi embora hoje para a estrada, entrou na estrada para ir embora, e eu ignorei totalmente a pessoa dele. Passei do lado dele como se fosse um poste. Ele consegue. E é uma luta violenta. Isso. Eu me sinto
assim, como se eu tivesse sido nocauteado. E aí, então, o que nós temos que fazer? Qual é a postura? Pois não, Renata. Vamos só... A gente vai orar com ela de novo. A gente orou agora, vamos orar com ela de novo. Mas só quero saber estratégia a tomar. Que estratégia? O que fazer? Né? Eu quero orar, pelo amor de Deus. Eu pego minha Bíblia, seja aqui, seja onde for, então, e eu não consigo. Isso. Então, é como se Deus tivesse dito: Isabela, não vem orar. Não vem. Não vem entendeu? que eu quero. A primeira é o entendimento que você tem que ter a respeito de como foi o seu primeiro encontro. A gente tem que ter ideia disso, como foi o nosso primeiro encontro. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, ele tem uma afirmação que é o seguinte, ó o fio. Isso, obrigado. Que ele diz assim, está em Romanos 5, digo. Olha, se o Senhor foi ao nosso encontro, quando nós estávamos e éramos inimigos dele, quanto mais agora que fomos reconciliados, se já tivemos esse marco, ele não vai ao meu encontro para consertar a situação, por pior que tenha sido, digamos assim, a minha conduta. E isso vem de uma convicção pessoal, de que o mesmo Deus que foi ao seu encontro naquele marco, ele também vem ao seu encontro agora. Da mesma maneira. Porque a condição anterior era pior do que a condição que você está agora. Antes você não conhecia nada do Senhor. Agora eu não posso chegar perto dele. Pode. Pode. Mas essa é uma atitude de fé que eu não posso ter por você. Eu ouvi minha filha falar para mim. Sim. Mãe, você não me parece mais uma pessoa convertida. Porque quem diz isso que você pode, não são pessoas. É a Escritura. Luiz, deixa eu só fazer uma observação. Luiz, Isabela, é muito comum, não é só você não. Passa por isso. Todos nós temos os nossos momentos onde somos confrontados pela incredulidade, somos confrontados pelas barreiras e lutas que vêm sobre nós. E elas muitas vezes são maiores do que nós. É nesse momento que nós somos abraçados pela graça de Deus. Isso. É quando nós não temos força, não conseguimos fazer nada, Ele vem e nos abraça. Porque tudo começou com Ele, não foi conosco. Eu queria que você guardasse no seu coração que o primeiro marco que o Luiz está falando foi um encontro que Ele proporcionou. Ele chamou o seu coração. Ele tomou a iniciativa, mesmo você andando de costas para Ele. Mesmo sendo inimigos de Deus, como Ele falou, éramos pecadores por natureza. Andávamos de costas para Deus, Deus olhou para nós, nos amou e veio ao nosso encontro. Então, uma coisa que eu queria que você guardasse, que todos nós precisamos guardar isso todos os dias, não é por mérito, é por graça. Todos os dias o Senhor vem ao nosso encontro, está disposto a nos receber, porque Ele nos amou primeiro. E aí, porque Ele nos amou primeiro, é que nós temos condições de amá-lo. E Ele não espera que sejamos perfeitos para que a gente se relacione com Ele, porque nunca seremos. Então, todo o nosso relacionamento com o Pai começou nesse dia do marco, com essa história de que Ele veio até nós. Isso. Então, se Ele veio até nós e eu não fiz nada para merecer isso, muito mais agora, que é o versículo que ele usou de Paulo aos Romanos. Então, nós precisamos guardar no coração que eu preciso evitar a todo custo o pecado e as ciladas no meio do caminho. Mas quando eu não consigo, eu encontro graça diante de Deus. Porque nunca vou ser merecedor do amor dele. Então toda vez que eu me sentir culpada, indigna, eu não mereço olhar para o Senhor, essa é a nossa condição constante. Porque ainda que a gente ande 100% na linha aos nossos olhos, moralmente falando, socialmente falando,
ainda assim estaremos longe daquilo que Ele planejou e seremos indignos ainda. Isso. Por isso que não é mérito, porque senão ninguém chegaria até Ele. Então, isso é bom você guardar, a gente vai orar por você, o Luiz vai continuar ministrando a respeito desses marcos, que são importantes para nós, mas guarda isso, tá bom? Vamos abrir nossa Bíblia, 2 Coríntios 5,17. Eu quero deixar para a gente orar mais no final com ela, porque a própria palavra que a gente vai lendo é uma condição de fortalecimento de fé. 2 Coríntios 5,17. Quem achou pode ler, por favor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse versículo, associado com as afirmações de Jesus em João 3:3-8 para Nicodemos, colocamos, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo literalmente é o início de uma nova história. A gente precisa entender que essa história que a gente está vivendo, ela não é necessariamente uma história que não vai ter seus enfrentamentos. É lógico. Mas a gente precisa ter uma ideia de que essa história, ela mudou um dia. E que a gente precisa ter isso de forma muito intensa dentro de nós. Pensemos assim, como pegando o exemplo que a Ana deu. Se ele não tivesse vindo ao meu encontro, aonde eu estaria hoje? Então, ele veio ao meu encontro. Se a gente para pensar e fazer um exercício desse momento, desse encontro, desse marco, e ter essa percepção, ele foi ao meu encontro. Ele foi ao meu encontro e gerou uma transformação na minha vida. Gerou um novo lançamento. Gerou um momento que as coisas velhas se passaram e as coisas novas começaram. E tudo se faz novo. E uma das coisas que o diabo vai tentar sempre fazer é tentar nos levar à condição da velha criatura, ou à situação anterior. E essa, digamos assim, vai ser sempre a postura do inimigo. Tentar jogar você contra uma realidade estabelecida por Deus, querendo dizer para você, olha, aquele encontro não valeu. Deus estava de brincadeira. Aquilo ali foi coisa da sua cabeça. Você não é digna desse encontro. E essas são afirmações que são contrárias ao que a palavra de Deus coloca, como muito bem o Marcelo afirmou. Porque esse encontro desse marco inicial foi um ato exclusivo, divino, dele vir ao nosso encontro e ele fazer uma aliança conosco. Foi um ato sobrenatural, glorioso de amor. Foi uma decisão dele em querer começar uma nova história. Ele falou assim, vou começar uma nova história contigo. E a gente não pode deixar de ter essa imagem, porque quando a gente passa por uma situação difícil, eu já estou com Cristo desde os meus 16 anos de idade. E já passei por muitas situações difíceis na minha vida, e na minha vida cristã, na minha vida pessoal, familiar, emocional, etc. Mas sempre nas horas que eu me via numa situação de desespero da minha alma, eu me lembrava do meu encontro com Cristo. Vinha à minha mente aquele dia que eu cheguei a Cristo. E aquilo renovava, era uma renovação que vinha de dentro. Porque era o próprio Espírito de Deus vindo para mim, conforme o texto que a gente viu, trazendo esperança. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluí-la. Aquele que me amou primeiro, quando eu era inimigo, puxa vida, ele continua me amando agora, que já sou reconciliado. Porque ele colocou nós, que é nascido da carne é carne,
e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós não mais nascemos apenas da carne, nós nascemos do Espírito. Há um Espírito dentro de nós, e quando esse Espírito nos envolve e a gente permite que ele nos encha, vem a esperança, vem o consolo, vem o conforto, vem a fé, vem o quebrantamento, vem o arrependimento. Alguém quer fazer alguma observação nesse sentido? Eu gostaria. Por favor, Marcelo. Só trabalhando essa ideia do marco, Jesus falou o seguinte: eu não vim chamar justos, eu não vim chamar os sãos, mas os doentes, vim chamar pecadores ao arrependimento. Se nós pudéssemos erigir um monumento a nós, muitas vezes iríamos para, talvez, alguns de nós, para a Grécia, para procurar um lugar, um monumento bem bonito, esculpido, lapidado, para falar de nós. Mas o que esse instrumento lapidado fala de nós? Nada. Nós tínhamos que pegar uma escultura derretida, toda detonada, toda feia, horrível, que nos dá asco, para que a gente pudesse olhar para ela e dizer assim: foi assim que ele me encontrou. Aleluia. E isso aqui é o que eu sou. Esse marco representa a minha natureza. Eu fui transformado em filho de Deus, mas a minha natureza é pecaminosa. Eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor, mas existe em mim uma natureza pecaminosa. Então, quando a sua filha, e ela não vai ser a única nem a última, que vai falar que você não parece uma convertida... Ela falou: não vá mais à igreja, né? Pois é, sabe por quê? É por isso, porque ela acha que a igreja é para os perfeitos. Não, é porque ela falou assim, foi tão horrível o que ela viu, foi uma cena... Ela é evangélica? Não, ela é uma católica evangélica, porque ela não suporta imagens, não gosta de terço, não gosta de... Ela se diz assim: eu sou uma católica praticamente evangélica. Mas ela falou: mãe, por favor, vou te pedir. Eu deixei ela no seu Uber agora à noite. Ela falou: você vai mesmo à igreja? Não vá, pelo amor de Deus. Ela falou: depois daquilo que eu vi, não põe o seu pé na igreja mais. Que Deus vai te matar? Ela ficou... Deus não vai te Ela falou: receber? conversa com o seu pastor, fala com ele. Porque, imagine, eu não sei nem explicar. Imagine uma coisa, uma briga muito feia mesmo. Meu pai tem 79 anos, 5 infartos. 5. Ele teve que entrar no meio de nós dois. Então, esse tipo de coisa, isso nos lembra de uma coisa: nós não podemos ser deixados por nós, a nós. Não podemos ser deixados. Isso só nos lembra de que nós somos carentes da graça de Deus. Essas situações não vêm para nos derrubar. O diabo tenta nos derrubar. Então, mas aí é nesse momento de fraqueza que eu olho para mim e falo assim: eu não tenho como me salvar. É verdade. Eu sou irrecuperável. Porque para poder ser de Cristo eu preciso nascer de novo. Essa natureza antiga, ela é caída. E ela é anti-Deus. Ela vai te jogar constantemente para longe de Deus. Essa é a nossa natureza. Só que, na medida que eu olho para a minha feiura, eu olho para cima e vejo a graça e a bondade de Deus, a beleza dele, olhando para mim e dizendo o seguinte: vem para mim. Aleluia. Porque ele não vai nos rejeitar por conta de uma briga. Porque o que causou a briga faz parte do pecado, dessa natureza caída. Então, o socorro está sempre estendido. A mão está sempre estendida. Pois não, Ana? Tem momentos que a gente não consegue orar, que a gente parece que o céu está fechado, né? Que a gente não consegue expressar. Então, nesses momentos, a gente precisa do corpo de Cristo. Isso. Né? Então, a gente não pode desistir de vir à igreja. Minha filha achou que eu estava... Ela falou: mãe, pelo amor porque ela não entende. falar com o seu pastor o que aconteceu. Não condiz. A percepção católica é que eu estou com Deus, né? Então eu tenho que fazer absolutamente tudo
né, para ser a pessoa bem corretinha, bem certinha. Só que a gente não consegue ser assim, né? A gente não consegue ser perfeito, a gente não consegue acertar tudo, a gente vai cair muitas vezes, vai errar, mas Deus, a gente tem que crer naquilo que a palavra diz que nós somos. Então a palavra diz que Deus nos amou, Aleluia. Jesus morreu por nós. Então se o Deus veio aqui e ficou que nem eu, que nem você, virou ser humano, né? Então, se ele achou por bem, nos achou dignos, entre aspas, né? Que valeria a pena morrer por nós, quem somos nós para achar que nós não temos valor, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que repetir, sabe? A palavra de Deus é para ser falada, porque ela tem que ser introjetada dentro de nós. Então, você tem que pegar a palavra, abrir, e a palavra diz que você foi amada, que você é amada, que você é escolhida, Aleluia. que você é quem Deus diz que você é. Então, não é a sua filha que vai dizer quem você é, não é com toda a boa intenção que ela tem, você é quem Deus diz que você é. Você é de muito valor, porque o preço que Jesus pagou por você é preço de sangue. Aleluia. Por você e por mim. Então, quando esses pensamentos vierem na sua cabeça, você se levanta e fala: eu sou amada, Deus me ama, eu não sou quem eu era, eu tenho uma nova identidade. Aleluia, é um marco na minha vida. Então a gente tem que falar isso para nós mesmos e para o mundo espiritual. Isso. Que ele ouça que você é de Deus. Aleluia. Você foi selada, você foi marcada. Amém. Tá? Então é isso. Precisamos do corpo, uma coisa vai. Todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. Por isso nós precisamos de Jesus para fazer essa liga com o Senhor. Eu te digo, vai ser um momento tão difícil. Sim. Porque foi uma coisa tão forte, violenta, que meu filho está indo embora de casa. Sim. Porque ele está indo embora de casa. Meu pai está arrasado, porque nós voltamos a morar com os meus pais por estarem minha mãe com AVC numa cama, Renato foi lá em casa, viu? E meu pai com 5 infartos. Então eu não posso deixar eles dois numa casa de 400 metros quadrados sozinhos. Claro. Eu sou a irmã mais velha, a filha mais velha. E eu tenho dificuldade, inclusive, de falar do meu irmão. Ele mora no Rio, ele não mora aqui. Então teria que ser eu realmente. Mas o Pedro, meu filho, falou para mim: mãe, para mim chegou. Essa foi a última vez que eu assisti uma coisa desse tipo. Não, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente irada. Então ele viu muitas brigas no meu casamento com o pai da Renata, ele viu muitos problemas. Brigas com a minha mãe, brigas com meu pai, ele viu muita briga. Ele falou: essa para mim foi a última. Tá bom. Marcelo, eu queria te agradecer em primeiro lugar, porque pela sua coragem, pela sua... É desespero, pastor. Não sei nem se é coragem. É desespero porque eu não consigo orar mais. Isso, eu falei para minha filha: eu tô num vão, tem um buraco dentro de mim. Porque no fundo essa é uma situação muito, esse conflito muito sério, mexe muito com toda a nossa estrutura emocional e espiritual. Mas uma coisa que o versículo que o Luiz leu: se alguém está em Cristo. É se alguém falou de Cristo, se alguém abraçou a Cristo, se alguém caminhou com Cristo, é se alguém está em Cristo. Estar é pertencer, é dentro nele, foi trazido, enxertado nele. Essa consciência de que nós estamos nele nos faz descansar nele. Porque a seiva que corre nele é que vai correr em nós. Porque ele é a videira. E ele falou: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, na medida em que começamos a receber a seiva dele, o que vai saindo de nós é lixo. Isso. E o que vai brotando é vida dentro de nós, na medida que o lixo vai saindo. Então, você está passando por um processo de libertação, de purificação, de santificação, que o diabo não tem interesse. Exato. Então, esse processo agora
que você pode fazer é conversar com seus filhos num tempo oportuno, pedir perdão pela sua forma irascível de tratar o assunto. Pedir perdão, você está no processo, você quer mudar, você não é perfeita, mas você agora está olhando para o perfeito. Amém. E o perfeito vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Amém. Então, em Cristo, nós estamos nele. E na medida que temos essa consciência que somente nele podemos dar fruto, os marcos são importantes para nós. Porque senão esses marcos serão apenas lembranças de um dia que, nesse dia eu conheci a Ana. Que dia especial. É um dia muito especial, mas não é um pensamento que transforma a minha vida. Eu conheci a igreja, eu conheci o fulano, eu conheci... Esses pensamentos bons que nos alegram não transformam a nossa vida. Isso. Mas a consciência de que naquele dia ele entrou em você e você nele, isso transforma tudo. Aleluia. Né, Marco? Isso. Pois não. Quando a Isabela usou a expressão cair, me veio memória dois versículos, no Salmo 37, versículo 23 e 24. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado. Aleluia. O Senhor lhe segura a mão. Amém. 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 Oh, glória. Então, dando continuidade. Quando nós tivemos, então, esse encontro, foi um marco inicial. Agora, quando Jesus veio ao nosso encontro e marcou a nossa vida, veio com um objetivo. Todo marco estabelece isso. Ele demarca uma situação e aponta para uma direção. Por isso que é um divisor de águas. O marco sempre ele é direcionado. Ele aponta para um eixo, para onde nós devemos estar conduzindo os nossos passos. Pelo texto de Romanos 12 que a gente viu, o marco inicial que o texto coloca foi apresentar os nossos corpos como um sacrifício e uma oferta a Deus. O texto básico desse estudo inicial é Romanos 12, de 1 a 8. Quando nós encontramos a Cristo, quando Ele vem ao nosso encontro, a disposição que nós temos, ou a vontade que nós temos é de, pelo menos não sei se vocês têm, mas sempre vinha à minha mente, que eu percebi que foi um dia que eu cheguei assim para o Senhor e falei assim, eu me rendo. Está aqui, ó. Aqui está o Luiz. É como se chegasse uma situação assim, eu desisto de lutar contra mim, ou desisto desse caminho que eu estou seguindo, e se render. E essa é a imagem de Paulo, quando coloca nesse texto de Romanos 2, de rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É essa disposição de rendimento, de entrega, de baixar as armas, de se deixar. Toma, Senhor, toma minha vida. E quando nós fazemos isso, o marco inicial aponta para um marco final, que é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela aponta para uma direção. O marco aponta uma conquista. Quando nós experimentamos então o marco do encontro com Cristo, a conquista que nós temos é poder experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Porque até então a gente não conhecia essa vontade perfeita e agradável. A gente vivia contra ela. E isso é o que essa condição é o fato de exatamente ter a mente de Cristo. E aí vem esse texto de Filipenses 2, 5 a 11, eu não vou ler não, porque a Ana fez referência a esse texto, que Jesus Cristo, Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou
e esteve entre nós para servir. Aquele que tinha, digamos assim, estava na condição de ser servido, abriu mão de tudo para se entregar, para servir. Quando nós encontramos e quando nós temos a mente de Cristo, Deus nos leva a ter uma disposição mental para servir. Para servir ao outro, para servir à igreja, para servir a Cristo. E aí vem a pergunta, que talvez tenha a ver a noção. É possível a gente então ter essa meta de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? É. Esse texto de Apocalipse 2, 1 a 3, 22, são as cartas, são as falas de Jesus às 7 igrejas. E ele fala assim, olha, ao vencedor farei isso, ao vencedor farei aquilo, ao vencedor farei a outra coisa. Ele coloca-nos na posição de que nós temos uma possibilidade de ser vencedores. Por quê? Experimentamos o marco inicial. Estamos vivendo uma vida boa, buscando ter uma vida boa, perfeita e agradável a Deus. E isso nos leva à condição de vitoriosos. Mesmo que o mundo fale que você não seja, mesmo que o inferno diga que você não é, mesmo que o mundo, a família diga que você não é digna, Jesus fala, você é vitorioso, porque teve o marco inicial, se entregou para mim. E você está buscando ter uma vida de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Só tem mais um. Além desse, a gente vai concluir, tá? E aí vem esse slide de como então essa vida é dirigida por Jesus. E aí vem a referência que nós devemos então servir a Ele e edificar vidas. Servir a Cristo e edificar pessoas. Servir a Cristo é literalmente procurar ouvir a esse Deus, deixar Ele trabalhar na sua vida, falar com você e obedecer a tudo aquilo que Ele falar com você. Mas vai além disso. Demanda também você servir as outras pessoas, você ajudar as outras pessoas, você estender, você amar, você cuidar. Porque a imagem que o apóstolo Paulo colocou no texto base de Romanos 12 é que nós fazemos parte, quando nós temos esse encontro, esse marco, nós fazemos parte desse corpo, o corpo de Cristo. E aquela imagenzinha que eu achei, ela representa que é exatamente assim, olha lá, aquele monte de gente que ele forma Jesus. Quando uma parte do corpo cuida da outra parte do corpo, quem se beneficia? Todo o corpo, inclusive aquela própria parte do corpo. Quando você cuida de alguém, quando você cuida do seu irmão, você também está cuidando de você também. Porque você está cuidando do corpo a qual você está ligado. Nesse corpo não existe um maior. Nesse corpo, o maior é o que serve. Quem foi o que mais serviu? O Senhor, que entregou a sua vida. Existe alguém maior do que Ele? Não existe. Quando nós somos dirigidos então por Cristo, Ele começa a estar moldando as nossas metas, vontades, objetivos, e vem trazer harmonia com a vontade de Deus. Não é fácil, porque imagina um violão desafinado. Quando um violão está desafinado, as cordas são desafinadas, o instrumentista ele vai pegando e vai até achar. Mas para chegar no diapasão, na nota certa, ele tem que estar tocando.
Deus vai estar tocando a sua vida. Mas Luiz, olha, minha vida ainda está desafinada. Glória a Deus que você está vendo que está dissonante. Louco seria se você não tivesse, se você estivesse errado e você não percebesse que estivesse errada. Aí sim estaria uma coisa, ou seja, você não estaria ouvindo. Estou fora da dissonância do Espírito. Mas se o Espírito está mostrando que eu estou dissonante, é que ele está querendo dizer, olha, eu estou trazendo para você a harmonia. E às vezes a dissonância é tão grande, não sei se você já viu, que quando vai dar um guão, parece que dói o ouvido da gente, né? Opa, tem uma... Nossa, arruma isso aí primeiro. Mas é isso que Deus faz. E então, como conclusão para nossa aula de hoje, é que temos que estabelecer marcos em nossas vidas. O principal deles é o marco de nossa decisão por Cristo. Uma vez estabelecido, somos convencidos a perseguir como meta uma vida voltada para o reino de Deus. E isso é o sinal que estamos recebendo a mente de Cristo, focados a Ele e em servir e edificar vidas. A todos vocês, quando vocês perceberem que algo está de errado na sua vida, vou te dar 2 estratégias. A primeira, confesse e se arrependa. A segunda, sirva alguém no reino. Faça algo em prol de outro. Mesmo que seja, olha, vou ligar para alguém para orar por ela. Faça alguma coisa. Eu falo que na vida cristã a gente se assemelha muito bem a um jogo de ping-pong. O diabo jogou a bola para você, devolve. Não segura a bola. Devolve. Dá o contra-efeito na bolinha. E você vai vencer o ponto. Mas não pode... Agora, se você chega, a bola é difícil, segura na mão, pronto, você perdeu o ponto. Devolva. Devolva na moeda de Cristo, que é em amor, em compaixão, em quebrantamento, em oração e em disposição em serviço. Amém. Não existe algo mais curador na nossa alma do que servir no reino de Deus. Amém? Então a gente está encerrando nossa aula de hoje. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o nosso segundo marco. Amém? A apostila, se você quiser. Então, quem quiser que eu coloque ela em PDF ou no celular, eu mando. Quem quer por escrito aqui, impresso, você me dá o dinheirinho, R$18. Tá bom. Não, eu não vou tirar hoje nem domingo, né? Só segunda-feira. Tá bom? Então, não sei se gravou, apagou, né? Eu imaginei. Eu queria sugerir para nós conversarmos